Indo aqui na minha tela. Aí, ó. Aí, ó. Temos então. Cerro Porteño e Estudiantes La Plata. Isso. Por eu saber quem pegou o Cerro Porteño, Estudiantes. Ai, pior que eu ri. Tive que pensar. Rolou um delay aí, né? Ó, do lado de cá, hein? Do lado de cá é bom. Lado esquerdo, Atlético Nacional e São Paulo. Ó, eu vou te dizer que tirando as... Pior que você riu. Pior, por que pior? Pior porque a piada é boa. É isso? Bom, eu ri, uai. Vocês gostaram da piada do PVC? Dos trocadilhos de Paulo Vinícius Coelho? Tirando o Flamengo e Inter ali, eu acho o caminho de São Paulo bem difícil, tá? Eu não sei vocês, o que vocês Claro pensam? que é. Porque tem um São Paulo e Atlético Nacional, que, tirando do pote 2, Flamengo e Botafogo, talvez fosse o time mais temido aí do pote 2, e entre os estrangeiros um time forte, que saiu de um grupo da morte ali que tinha o Inter, passou em segundo, mas um grupo bem difícil. Tem o Botafogo e LDU também desse lado, Libertad e River Plate, e Palmeiras e Universitário. E aí, Hernanzito? Eu vejo assim que, por exemplo, Peñarol e Racing, todo mundo na Argentina aponta o Racing como favorito, inclusive em cima do próprio River Plate pelo desempenho nos últimos anos do Racing, atual campeão da Copa Sul-Americana e tal, vem jogando bonito, é um time organizado. Pode pegar o Fortaleza ali, se o Fortaleza eliminar. O Fortaleza está numa fase esquisita, né? Foi goleado ontem, está uma fase assim bem conturbada lá, né? Pode ter um clássico argentino e aí o caminho de um Flamengo, de um Internacional. Cara, os Estudiantes também é um time muito chato, muito chato. Para mim, Estudiantes já passou. Ah, André, não sei o quê. Porque a pior campanha dos classificados aí para as oitavas é a do Cerro Porteño. Então, tudo bem. Mas eu acho que Estudiantes aí já passou. Não, para eu saber quem vai passar, Estudiantes. Estudiantes. Eu acho que ele gostou tanto da piada que ele vai ficar puxando gancho. E ele vai continuar. Ele vai ficar puxando gancho para repetir essa piada. Vamos ver quantas vezes ele vai Vamos ver, já mandou duas. Não, teve a que ele criou e aí já repetiu uma. Quantas vezes o PVC vai fazer a piada? Vamos ficar contando. Não é uma piada. Não é uma piada, é um trocadilho. verbo. É um trocadilho. É um verbo e um advérbio. Trocadilho infame. Vamos voltar lá com a chave pra gente dar uma olhadinha. Assim, ó, o confronto do Atlético Nacional é confronto duro, confronto difícil. Só que tem que ver uma coisa que é importante. O Atlético Nacional tem 3 jogadores badalados no mercado. E é um time que chama atenção por esses jogadores e tal, então tem que ver se o mercado vai comprar esses jogadores. Se os times vão chegar... O Inestrosa é o principal. Kevin Viveiros. O Viveiros e tem mais um volante, se não me engano. Se o Atlético Nacional perder esses jogadores, fica enfraquecido, então é bom para o São Paulo. Se não, é pedreira. Mas aí, diferente do que foi na semifinal da Libertadores de 16, resolve a parada em casa, né? Naquele jogo não tinha VAR, teve um erro de arbitragem, que o São Paulo ainda é engasgado com esse erro de arbitragem de 2016. O do Morumbi ou de Medellín? O de Medellín. Um pênalti no Hudson que não foi marcado, estava 1-0 para o São Paulo. Eu estava nesse jogo lá. Eu também estava. Eu estava na transmissão desse jogo. Se o árbitro marca o pênalti em cima do Hudson, o São Paulo faria 2-0, igualaria e ainda tinha todo o segundo tempo. Só que aquela não marcação de pênalti matou o São Paulo. E aí depois o São Paulo toma um empate, aí, enfim, ficou difícil. Então é um jogo que é engasgado ainda na torcida do São Paulo. E muita gente. Por exemplo, eu entrevistei o Thiago Mendes recentemente, que está lá no Catar. E falando do São Paulo, ele ainda fala com indignação daquele jogo de 2016. Tipo, ele falou mesmo, roubado, foi um jogo roubado, assim, sabe, gíria de futebol. O Atlético Nacional era mais time. Era mais time, mas aquele jogo teve um erro, assim, bizarro, né? Foi muito bizarro aquele erro. Acho até que teve, mas o Atlético Nacional mereceu. Ganhou 2-0 e 2-1. Ganhou os 2 jogos, fez 6 pontos. Então, assim, o Borja era a sensação do time, o Borja e Guerra. O Borja fez 4 gols naquela Libertadores e os 4 na semifinal e finais. Né? E foi campeão da Libertadores. Eram as grandes estrelas, né? Tinha o Guerra também, né? E o goleiro era o Armani. Era o Armani que está no River Plate até hoje. O técnico era o Rueda. Era o Reinaldo Rueda. E outro time que também está engasgado para o São Paulo, mas por outro motivo, pela Libertadores do ano passado. Fogão?
o Botafogo, que também está no caminho do São Paulo, caso as duas equipes avancem aí para as quartas de final. Botafogo que pega a LDU, que é um time que tem altitude de Quito, não é a pior altitude de todas, mas é uma altitude, e que passou em primeiro aí no grupo do Flamengo. Para o Botafogo, ficou bom ou é um confronto complicado? Então, é óbvio que a gente olha para o nosso quintal e a gente quer ter um São Paulo e Botafogo, né? Sim. Mas também, vou falar porque aqui... no ano passado foi aquele confronto que o bicho pegou, né? Equilibradíssimo nos pênaltis. Mas assim, ó... Foi o duelo mais difícil para o Botafogo na campanha do título. Posso falar uma coisa aqui? São Paulinos e botafoguenses, não me levem a mal. Mas não seria nenhum absurdo pensar em LDU e Atlético Nacional. Não seria nenhum absurdo. Acho que a gente tem que encarar a realidade dos fatos. O São Paulo é um time que no Brasileirão está mostrando o que é. A cara do São Paulo. Ah, mas tem muito desfalque. Gente, em agosto vai ser outra história. Vai ter Lucas, vai ter Oscar, inteiros. Sei lá se o São Paulo vai se reforçar, contratar um centroavante do jeito que eles estão falando que vão contratar para ser a opção ao Caleri. Mas assim, o Botafogo também está se reforçando agora, mas vai perder aí uma trinca pro Nottingham Forest. Igor Jesus, Jair, Cuiabano. É um time que vai ter que se remontar caso isso se concretize. Está indo no mercado? Está indo no mercado, mas o Botafogo sofreu contra o Carabobo, sofreu nessa Libertadores. Então assim, não é nenhum absurdo. Eu tô aqui obviamente fazendo... o contraponto e os caras, obviamente, no chat vão ficar bravos comigo. Mas não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. Não, de quem coloca os brasileiros como favoritos, ou de todo mundo que quer esse confronto. Não é um contraponto? Depende do contraponto. De quem fala, já tá pensando em São Paulo e Botafogo. Para quem já projeta os brasileiros se enfrentando ali na outra fase. Não é contraponto? Enfim, vamos lá. Não é contraponto? É o contraponto de um lugar comum, beleza? Então. Isso. Mas é isso que eu tô falando. Eu acho o seguinte, vamos lá. O São Paulo é um time que tem uma dificuldade contra o Atlético Nacional, mas o Atlético Nacional é um clube que, na primeira fase, embora tenha sido, foi segundo colocado do grupo do Inter, que eliminou o Bahia, mas ele ganhou. Venceu o Inter por 3-1. O Atlético Nacional é a síntese do que precisa para classificar na Libertadores, né? Ele ganhou os 3 jogos em casa e perdeu os 6 jogos fora. Que já significa que se você tiver um empate em Medellín, você encaminha a classificação. Porque ele não ganhou nenhum ponto fora. Ah, sim, claro. Ele pode perder o Enes Rosso, ele pode perder o Kevin Viveiros, pode ser outro time lá na frente. Sabemos de tudo isso. O Atlético Nacional pode se esfacelar e ser presa fácil. É um adversário difícil, mas o São Paulo é um clube que não perde a 5, 7, 9, mais 6, Libertadores? 15 jogos. Contando no ano passado. Ou seja, com o Zubeldia, o São Paulo nunca foi derrotado na Libertadores. O que indica, no mínimo, 2 empates e levar a decisão para os pênaltis. Acho o São Paulo favorito por esse critério. Né? O Atlético Nacional não ganha fora de casa, o São Paulo não perde a 15 jogos de Libertadores. O Botafogo é diferente. O Botafogo tem uma questão. Acho que o Botafogo pode passar para a LDU. No meu blog, você vai ver que eu coloquei Botafogo como favorito, mas evidentemente é só um palpite. O Botafogo, no ano passado, foi o campeão que incorporou 4 jogadores nos mata-matas. Vitinho, Alex Telles, Igor Jesus e Almada. E desta vez perde 3 jogadores para os mata-matas. Igor Jesus, Jair e Cuiabano. Então, o contraponto do Botafogo é este aqui. O Botafogo era um time que se reforçou para ganhar a Libertadores. Agora, ele abre mão de jogadores, embora queira ganhar a Libertadores. Isso pode fazer São Paulo e LDU. E aí eu confronto Zubeldia versus Zubeldia. Zubeldia está no São Paulo porque ganhou a Sul-Americana pela LDU. E o filho do auxiliar do Zubeldia, como é que é o nome dele? Grueso. É o número 8 da LDU. É filho dele. E ele é bom jogador. Mas já queria puxar um comentário em relação ao nosso, né? Ao jogo contra o Atlético Paranaense. Queria puxar o comentário do Renan, primeiramente, a respeito desse confronto dos males o menor, né? A gente falava que a gente projetava desses 15 times, né? Que eram as possibilidades. A gente listou aqui
4 ou 5 times, né, que a gente fez na lista ali, que seriam times viáveis. E estavam entre esses viáveis que o São Paulo é favorito, o time do Atlético Paranaense, que tá muito bagunçado, é o time que tá na Série B, tem um choque de gestão muito forte nesse momento também, né, muitas críticas em cima do Petralha, é um time que tem elenco de Série B, obviamente não é um torneio fácil a Copa do Brasil, não é um jogo baba, mas é um jogo bom, né? Acho que esse sorteio foi bom para o São Paulo, principalmente pelo fato de ter times preocupantes, né? Então, assim, Galo e Flamengo, Corinthians e Palmeiras, Botafogo e, enfim, Bragantino, Fluminense e Inter caindo juntos, né? E isso fortalece também caso a gente avance de fase, Renan. A gente falava anteriormente, né, Gabriel, que esse é um adversário que, se o São Paulo for eliminado, me decepciona. Esse sim, é uma fase muito ruim durante o ano todo, uma fase muito ruim, não conseguiu chegar na final do Campeonato Paranaense, foi atropelado em casa pelo Maringá, né, não faz uma boa Série B, portanto, o único contra dessa, né, de a gente colocar na balança é o gramado sintético. O resto, cara, é uma possibilidade muito grande do São Paulo passar, né, ali daqui 2 meses. Mais um dinheirinho que entra aí, a gente sabe que precisa muito disso daí, a Copa do Brasil paga muito bem, então a gente colocou 4 adversários dos melhores, né? Adversários. O Retrô como o melhor, CSA, CRB e o Atlético. Pô, em uma possibilidade de 15, a gente conseguir enfrentar um desses 4 que a gente pontuava, pô, é uma boa possibilidade aí de a gente chegar às quartas da Copa do Brasil em mais um ano. Então eu vejo como muito bom o sorteio da Copa do Brasil, diferente, na minha opinião, do que foi da Libertadores. Na Copa do Brasil tivemos um adversário, como você gosta, Gabriel, mais acessível. Exato. Ricardo Senna, o que você achou desse nosso sorteio da Copa do Brasil, o segundo do dia? Eu acho pouco, tem mais que se... Não, da parte do São Paulo... Vamos comentar um outro confronto, já a internet já tá bombando. Perdeu a linha. Não precisava externalizar isso, viu? Nossa, eu tô rindo demais. Mas assim, do lado do São Paulo... Calma, torcedores, calma. Da parte do São Paulo, assim, eu tinha comentado, né? Até acertei o palpite do Atlético, porque eu acho que o Atlético tá numa fase ruim e tudo, né? Eu acho que é bom pra gente, né? A gente vai ter ainda o sorteio dos mandos daqui a pouquinho, né? Que a gente vai colocar aqui. Mas eu acho que pro São Paulo é um bom confronto. Assim, com respeito, não tem que achar que vai chegar a ganhar, mas é favorito o São Paulo, né? Dos outros, excelente. Atlético Mineiro e Flamengo já mata um aí. Fluminense e Inter já cai outro forte aí também. Corinthians e Palmeiras vai ser sensacional. E Corinthians e Palmeiras, Senna, não é que já cai um, é crise para um dos dois lados, mano. Isso que é o mais legal. Não é que vai cair um dos dois, não. Além de cair, é uma crise para um dos dois lados. Exato, porque imagina, se o Corinthians elimina o Palmeiras, o confronto, um deles é antes da Libertadores, o Palmeiras já entra pressionadíssimo. E vice-versa, o Corinthians já vai pro abismo, né? Como já tá perto. E o Botafogo e Red Bull também, que são 2 times bem encrencados aí, já elimina um também. Ó que o caminho tá ficando bonito aí, hein? Exatamente. Seu comentário, Fernando Camargo, a respeito desse sorteio da Copa do Brasil. Bom, o São Paulo, acho que é um adversário bem acessível, claro, respeita o Atlético, já foi finalista com a gente de Libertadores, já ganhou a Copa do Brasil, né? Então mas não vive um bom momento, tá? Uma situação bem ruim, né? É o 10º colocado da Série B. No Campeonato Paranaense foi eliminado de forma muito precoce, perdeu muitos jogadores que estavam no passado na queda, estão jogando muito jovens, né? Passa por uma crise política e financeira lá. Então acho que o São Paulo tem amplas possibilidades, é bem favorito para o confronto hoje. E dos outros, cara, para quem gosta de futebol, ver um Flamengo Atlético de cara, ver um Vasco, ver um Fluminense Internacional de cara, ver um Bragantino e Botafogo que estão jogando bola hoje em dia bem, e Corinthians e Palmeiras. Aí sabe,
São Paulo vai respirar isso durante um mês, o estado de São Paulo vai falar disso o tempo todo. E um detalhe, vocês estavam falando do Palmeiras, sequência do Palmeiras, Mundial de Clubes, pode ir até julho. Se cair precocemente, já pega o Corinthians, os jogos são dia 30 e 6. 30 de julho, 6 de agosto. E logo depois a Libertadores da América também. Ou seja, tem muita coisa para ver legal aí. Mas esses grandões jogando oitavas, Gabi, é legal pra caramba. Boa. Atlético Nacional e São Paulo, meu caro Breiler. Você que está do lado da bancada e semi, lembra da semi de 2016? 16. Que o Borja fez um estrago. Depois o Palmeiras foi lá e contratou. O cara não fez nada aqui. Teve gente indo lá buscar ele no aeroporto. O Guerra também. Eu queria mandar ele. Os caras queriam mandar ele embora. Eu nunca fui lá. Isso eu nunca fui, não. Eu não. Borja é culpa de vocês. Meu não. Meu não. Mas eu achei curiosa essa lembrança de Eduardo de Desculpa, Menezes. é que me marcou, porque eu Porque lembrei quando dessa... falou de 2016, Atlético Nacional e São Paulo, a primeira coisa que ele lembrou foi o Borja. Mas ele se esqueceu da arbitragem. É isso. Ele ignorou. O apito ali também. Funcionou, né? Sim, sem dúvida. Mas esse confronto aí, na visão do São Paulo? Difícil. Difícil. É um time que passou no grupo mais equilibrado da Libertadores, que, de certa forma, eliminou o Bahia, de Rogério Ceni, que o torcedor são paulino tem grandes lembranças, mas é um confronto pesado, muito bem treinado o time do Atlético Nacional. Javier Gandolfi, ex-zagueiro, coloca o time para jogar para frente. É um time que tem jogadores de muita velocidade. O Inestrosa, então, é um jogador que faz fumaça, faz bagunça ali na frente, mas a gente precisa ver porque o Atlético Nacional é um dos times que tem mais jogadores com potencial de saída. Bem lembrado. Vários jogadores chamaram a atenção. A gente sabe que o futebol colombiano tem essa veia, né, de ser um exportador, ainda mais que o futebol brasileiro. No Brasil. Então, o Atlético Nacional pode ser bem desfalcado na janela. Aí ele pode perder alguns jogadores. O Inestrosa, inclusive, desperta interesse de clubes brasileiros. Então, o meu pé atrás em relação ao Atlético Nacional fazer um confronto ainda mais difícil é se perder muitos jogadores. O São Paulo, na minha visão, tem condição de fazer um bom jogo, se classificar, mas vai ter de se atentar que é um adversário mais complicado do que qualquer um dos que ele enfrentou na fase de grupos. Um adversário que lá na frente tem muito argumento ofensivo. Então agora o sarrafo na Libertadores sobe, o Zubeldia tem um trunfo que é ser muito forte fora de casa e vai precisar para trazer um bom resultado do primeiro jogo para o Morumbi. Mas é um jogo, se o Atlético Nacional mantiver esse elenco, o que eu dificilmente acredito que aconteça, é a casca grossa, adversário pesado também. O Prates, nessa mesma cadeira, Bubu disse que estava esperançoso e acreditava nas palavras de Zubeldia. Continua. Ele prometeu que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores. Vai pro Tetra, já falou já aqui. Vai pro Tetra, o Bubu já avisou já. Ele falou que independentemente do adversário... Esse caminho, então esquece. O Não, falou que pode colocar em Lima lá na final. São Paulão esperando alguém que vem do outro lado. Ele falou que pra mim. Eu acho que ele tá pensando muito lá na frente. Mas São Paulo pra mim é favorito. O Brenner tocou em um ponto que é muito importante, Edu, que é essa possível janela do meio do ano que pode desfalcar alguns times, ainda mais os que têm menos condição financeira para segurar os principais jogadores. O Atlético Nacional entra muito nisso. São Paulo é um time que no mata-mata é difícil de ser batido. É um time que faz jogos muito duros, perde pouquíssimo fora de casa. Com o Zubeldia não perdeu ainda em Libertadores, caiu pro Botafogo, mas perdeu nos pênaltis, né? Depois de 2 empates. Vejo o São Paulo com uma pequena vantagem, mas também o São Paulo inteiro. São Paulo com todo mundo à disposição. São Paulo muito desfigurado ou com desfalque, aí muda a conversa. Mas São Paulo, para mim, tende a passar desse confronto. Barreira do Atlético Nacional é janela. A do São Paulo é o departamento médico. É isso aí. Mas acho que o vento vai soprar a favor do São Paulo. Como assim, vento? Porque o Nacional não deve ser o mesmo Atlético Nacional. Se fosse o de hoje, era um adversário cafuçudo. Tinhoso. Cafuçudo. Você tem que... aqueles que você tem que contar, sabe que pode perder fora. Você faz em casa, tem que ver saldo. Foi assim na primeira fase, né? Contra os brasileiros, ele fez a lição de casa sempre. Então, é um adversário difícil desse aspecto. Mas tem o Murumbis na volta. Eu acho que isso conta no confronto equilibrado como esse. A moeda caiu para cima de novo pro São Paulo. Eu acho que sim. Agora, o caminho é ruim. O caminho do São Paulo é muito ruim. Porque tem que passar pelo Atlético Nacional para ver se vai passar, por exemplo, pelo Botafogo, para ver se vai pegar River ou Palmeiras. Pelo amor de Deus, isso é uma barreira atrás da outra. Não, mas eu só tenho uma coisa, ô Zé, só para te lembrar,
você que está em casa e está acompanhando, foi o sorteio da Libertadores. Muita gente aqui. Esse aqui pode ficar de pé. Não, e aqui já começa uma loucurada que você não aguenta. Ó, São Paulo não passa pelo Atlético Nacional, Ricardo Franco. Esse Atlético Nacional vai levar goleada. O Lima. Também, ó, vocês são muito clubistas. Tem também um aqui falando. Ó, o Zé voltou, o Júlio. Tá muita gente celebrando a volta. Estamos analisando de o clube. Vamos ver se o Felipe Mota e o também vai ter volta. Plihal vão emprestar. Então, Talvez o Lucas volte. O Lucas vai dar mais ou menos esse horário, 2 meses, 3 meses. O Lucas volte. Tem que voltar uma hora também, né? Mas esse São Paulo é muito bipolar, Zé. Joga bem na Liberta, depois vai lá no Brasileiro. Que São Paulo que vai enfrentar o Atlético Nacional. Não pode ser esse bipolar aí, não, né? Mas do jeito que você tá dizendo, então a gente esquece tudo que falou agora. Ei, boa, Zé, boa. O Prato está valendo Libertadores e Campeonato Brasileiro. Boa, Zé. Obrigado. O Breler também, Libertadores e Brasileiro. Do jeito que você falou aí. Vamos fazer o seguinte, vamos recomeçar? Alô, respeitável. Rebobina. São Paulo. Esse São Paulo da Libertadores. O forte, o bom, que o Zubeldia prometeu que vai pra existe final. uma diferença entre os adversários do Campeonato Brasileiro, que são mais difíceis do que alguns adversários que eles já enfrentaram na Libertadores. Eu acho que o Campeonato Brasileiro esse ano está muito forte. Muito forte, em termos de equilíbrio. Refresco pra Não tem... mas o São Paulo eu acho que o São Paulo, voltando esses jogadores, eu acho que o São Paulo, eu sempre falei aqui, que o São Paulo, para mim, os 11 titulares, é um time muito forte. O duro é o elenco quando precisa do banco, que ainda é molecada. Mas assim, se você tiver, por exemplo, meio campo, Alisson e Pablo, você tem o Marco Antônio como peça de reposição. O Caleri está fora, então você tem o André Silva ali, mas dependendo, você pode colocar o Luciano ali na frente com o Lucas e com o Oscar por dentro. Então, assim, é um time muito forte. Só tá vivo por isso, né, Zé? Porque ele tem de onde tirar. Teve uma molecada entrando bem. O Ferreirão é impressionante esse menino. Ele também acha. Impressionante. O Alexandre, né? O outro menino também, o Gonzalez Matheus Alves. Matheus Alves, desculpa. É que são muitos jogadores, eu já estou numa idade que já começa a confundir mas é muita tudo. molecada. Mas o menino é bom. Então, assim, ele conseguiu, nas adversidades, o Zubeldia conseguiu encontrar jogadores aí para suprir a ausência de alguns jogadores. Mas dentro do possível, 11 jogadores do São Paulo, os titulares contra o Nacional, acho que o São Paulo... Acho que do Atlético Nacional passa. Daí pra frente eu não sei. Sabe o grande problema, né, professor? Que nós estamos falando aqui, São Paulo e tal. Imagina um Atlético Nacional falando, tem que jogar contra o São Paulo. Imagina isso, na né? rádio o cara nós estamos falando. Muito mais pra A mesma coisa a LDU falando, vamos jogar contra o Botafogo. O Botafogo tá crescendo, olha, tá fazendo... Então, imagina assim, na rádio o cara é cole. Mas vamos combinar também, né? Vai passar. O tal do Botafogo não dá sorte. Então vamos falar do Botafogo. A gente até acredita no lema da torcida passado, o Breler, ano passado. Jogou mal, sobretudo no primeiro tempo, Bahia foi muito melhor. Aliás, o time Bahia, quando encaixa bom jogo, é um time muito bom, criativo e tal. Esse é um jogo, assim, talvez o São Paulo perdesse com os titulares, com o Zubeldia, com o diretor de futebol e com o presidente que estava na final da Champions League. No dia que o São Paulo estava jogando, enquanto o diretor de futebol estava de férias e o técnico estava suspenso, né? Então, nesse contexto, é outra comparação com o Internacional de Porto Alegre, que são idênticos, aliás, os caminhos, né? A gente viu o sorteio há pouco, eles estão na Libertadores, eles estão na Copa do Brasil e estão jogando contra o rebaixamento no Brasileiro. Os comandantes do Internacional de Porto Alegre também estavam na final da Champions League. Enquanto levarem isso como brincadeira o Campeonato Brasileiro, eles vão sofrer, né? Acho que o São Paulo tem agora uma partida ainda a fazer antes da parada, depois da data FIFA contra o Vasco, que virou uma decisão. Talvez com alguns retornos, né? Talvez com um ou outro retorno. Mas o time que foi para campo contra o Bahia era um time muito frágil, né? Com um ataque de meninos. O Vessone falou, não tem um atacante beirado no Corinthians. Todos os atacantes do São Paulo são do Sub-20, de beirada, de centroavante, meia, né? E mais uma vez, um ou outro conseguiu equilibrar o jogo. Foi o Luciano, o Rafael, o Arboleda, esses que são da espinha dorsal do time, né? Aí depois o pênalti no Ferreira, o Luciano fez o gol, até o São Paulo fez um abafo ali para tentar empatar o jogo final, não foi
O problema não é perder do Bahia e Salvador, né, Tirone? É perder para o Mirassol em casa, não ganhar do Sport em casa, não ganhar do Fortaleza em casa. Essa é a campanha, esse é o problema. Enquanto tiver essa situação, e para mim, o Vessone falou da janela. Mesma coisa para Internacional, para Vasco, que tem 3 competições, só que não está na Libertadores, que estão em situação difícil no Brasileiro. Esses times, São Paulo, Vasco, Inter, não têm elenco para jogar 3 competições. E não terão depois da janela. Eles vão ter que fazer algumas opções. Senão, vão correr sério risco mesmo de cair no Brasileiro. Salve, salve, rapaziada que acompanha o canal. Deixa eu te falar do nosso novo parceiro, Tadala Natural. Para você que está com problemas ou apenas deseja melhorar a sua performance na hora H, esse sem dúvida é o melhor, mais potente e saudável. Liberado pela Anvisa sem contraindicação e contando com 9 ingredientes afrodisíacos. Ele é um suplemento natural que vai lhe ajudar a disputar a melhor partida da sua vida. Não corra riscos tomando substâncias com efeitos colaterais e componentes químicos. Invista na sua saúde sexual com segurança. Clique no link abaixo que está na descrição ou no primeiro comentário afixado e garanta o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Aproveite a oferta e ganhe também até 3 frascos de graça sem custos adicionais.